Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado 26 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado e deixe seu like no vídeo. Para esse sábado eu separei 14 palpites para você estar investindo com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto no final do vídeo para você fazer seu investimento. Temos jogos aqui pelo Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e demais campeonatos. Começando aqui pela Premier League na partida entre Leeds e Tottenham. É o oitavo colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e um empate. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Tottenham venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 4.33 para a equipe da casa, 1.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Ou, se você preferir, pegar a Tottenham para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Leeds, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. A equipe do Tottenham vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Leeds. O Tottenham venceu 2, Leeds venceu 2 e houve aqui um empate. Acredito que o Tottenham venceu essa partida, já que o Leeds nos últimos jogos vem sofrendo bastante gols, jogando dentro e fora de casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gol. Ou, se você preferir, pegar a Tottenham para vencer. Agora passando aqui pela Bundesliga 2, na partida entre Ingolstadt e Santa Pauli. É o quarto colocado com 41 pontos contra o último colocado com apenas 15 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. No último jogo entre eles, o Santa Pauli venceu em casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Santa Pauli venceu em todos os jogos. A odds abriu aqui a 3.80 para a equipe da casa, 1.95 para a equipe visitante. Como primeira opção de aposta, vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. A equipe visitante, nos últimos 5 jogos realizados, todos eles bateram 2,5. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir, pegar Santa Pauli para vencer. Agora passando aqui pela La Liga, na partida entre Mallorca e Valência. Na classificação, é o 12º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 2-2 na casa do Valência. A odds abriu aqui a 2.40 para a equipe da casa, 3.10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe da casa, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Valência, nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. No último jogo entre eles, bateu 2-2 na casa do Valência. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols, para botar numa tripla, numa quadra, acima de 1,5 gol. Agora pela Bundesliga, a divisão principal na partida entre Freiburg e Hertha Berlim. Na classificação é o 6º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe visitante vem de 4 derrotas e um empate. No último jogo entre eles, o Freiburg venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.55 para a equipe da casa, 5.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Freiburg para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Hertha Berlim vem de 3 derrotas e 2 empates. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Freiburg. O Freiburg venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui Freiburg para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Bayer Leverkusen e Arminia Bielefeld. Na classificação é o 3º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota no último jogo e 4 vitórias. Já a equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No último jogo entre eles, o Leverkusen venceu fora de casa por 4-0.
A odds abriu aqui a 1,36 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida, mas para esse jogo vou deixar aqui um palpite para vocês, como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leverkusen, todos eles bateram 2,5. A equipe do Arminia, nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 apenas em uma oportunidade. No último jogo entre as equipes, o Leverkusen venceu fora de casa por 4-0. Vou deixar aqui 2,5 como primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar Leverkusen para vencer. Agora pela Premier League, na partida entre Brighton e Aston Villa. Na classificação é o 10º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 12 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Aston Villa venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 2,20 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 1 gol e meio em todos os jogos. A equipe visitante, nos últimos 5 jogos realizados, bateu 1 gol e meio em 2 oportunidades. Ou, se você preferir, pegar numa segunda opção de aposta, fora com empate, também veja uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui na partida entre Manchester United e Watford. Na classificação é o 4º colocado contra o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Watford venceu em casa por 4-1. A odds abriu aqui a 1,30 para a equipe da casa, que acredito que seja uma odd muito baixa para essa partida, já que a equipe do Manchester United nos últimos jogos não vem fazendo boas apresentações. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou o palpite mais arriscado como segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Manchester United, bateu ambas marcam em 4 oportunidades, venceu 2 e empatou 3. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, acima de 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Empoli e Juventus. Na classificação é o 4º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante vem de 3 empates seguidos e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Empoli venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 5,0 para a equipe da casa, 1,65 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Empoli, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe da Juventus, nos últimos 5 jogos realizados, 4 delas bateram ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Jogando na casa do Empoli, o Empoli nos últimos 5 jogos realizados, todas elas bateram ambas marcam. E jogando fora de casa, a equipe da Juventus nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Acredito que seja jogo para ambas as equipes marcam, ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando pelo campeonato croata, na partida entre Hajduk e Rijeka. Na classificação é o 3º colocado contra o 4º colocado, aqui é um confronto direto entre as equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem na sequência de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Hajduk venceu fora de casa por 3-2. A odds abriu aqui a 1,50 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do Hajduk, a equipe da casa venceu 1 e perdeu 4. Vou deixar aqui um palpite para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Mas também acredito na vitória do Hajduk, mesmo jogando em casa e mesmo nos últimos 5 confrontos perdeu 4 e venceu 1. Vou deixar aqui Hajduk para vencer como segunda opção de aposta. Agora passando aqui pela Bundesliga, divisão principal, na partida entre Frankfurt e Bayern de Munique. Na classificação é o primeiro colocado com 55 pontos, 6 a mais que o segundo colocado, que é o Borussia Dortmund. E o Frankfurt vem na 10ª colocação com 31 pontos em 23 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Frankfurt venceu fora de casa por 2-1.
A odds abriu aqui a 5,75 para a equipe da casa, 1,45 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou, se você preferir, pegar um palpite mais arriscado, acima de 3 gols e meio como segunda opção de aposta. Agora, voltando aqui pela Premier League, na partida entre Everton e Manchester City. Na classificação, é o primeiro colocado com 63 pontos, contra o 16º colocado com 22. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, 23 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de uma derrota no último jogo e 4 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o City venceu em casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o City venceu em todos os jogos. A odds abriu aqui a 1,28 para a equipe do City. Vou deixar aqui um palpite para vocês, mesmo jogando fora de casa, como primeira opção de aposta, City para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Português, na partida entre Marítimo e Sporting. Na classificação, é o segundo colocado com 57 pontos, contra o oitavo colocado com 28. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Sport venceu em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Sport venceu 4 e perdeu apenas 1. A odds abriu aqui a 1,45 para a equipe do Sport e 7,50 para a equipe do Marítimo. Eu vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta, Sporting para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos realizados na casa do Marítimo, confrontos diretos. O Sporting venceu apenas 1, o Marítimo venceu 2 e houve aqui 2 empates. Mesmo assim, acredito na vitória do Sport de Portugal. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, Sporting para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Italiano, na partida entre Sassuolo e Fiorentina. Na classificação, é o 7º colocado com 42 pontos, contra o 11º colocado com 33. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe da casa, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 3 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 2-2 na casa da Fiorentina. A odds abriu aqui a 2,60 para a equipe da casa, 2,55 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, todas elas bateram, ambas as equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Atlético de Madrid e Celta Vigo pelo Campeonato Espanhol. Na classificação, é o 5º colocado com 42 pontos contra o 9º colocado com 32. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Atlético de Madrid venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1,61 para a equipe da casa, 6,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar a Atlético de Madrid para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos realizados na casa do Atlético de Madrid, confrontos diretos. O Atlético venceu 3 e empatou 2. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Atlético de Madrid, jogando em casa, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Celta Vigo vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos fora de casa. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta, 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar a Atlético de Madrid para vencer. Agora passando aqui para a tripla que selecionei para esse sábado 26 de fevereiro. Vou deixar aqui para vocês Leeds e Tottenham pelo campeonato da Premier League acima de 1 gol e meio. Deixo aqui pelo campeonato alemão na partida entre Bayer Leverkusen e a Arminia Bielefeld acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Leverkusen, todos eles bateram 2,5. Vou deixar aqui para vocês acima de 2 gols e meio. E vou deixar aqui no último jogo que da tripla que selecionei para vocês, City para vencer a equipe do Everton nos últimos 5 jogos realizados contra a equipe do Everton. O City venceu em todos os jogos. Vou deixar aqui City para vencer. O City que no último jogo perdeu para a equipe do Tottenham por 3-2, jogando em casa. Acredito que o City vence essa partida
contra a equipe do Everton, mesmo jogando fora de casa. Tottenham e Leeds acima de 1,5 gols. Bayer Leverkusen e a Arminia Bielefeld acima de 2,5 gols. E Everton e City para vencer. Essa é a tripla. Faça sua duplinha, faça sua tripla, utilizando sempre os palpites do canal Ela Não É Palpite. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!